Boa tarde. Boa tarde. O pessoal não almoçou? Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Eu sempre gosto de fazer esta indicação, porque quando a gente vem fazer uma atividade como esta, e a gente necessita trocar energias, né? Então, no momento que eu recebo um cumprimento caloroso de vocês, eu me energizo um pouco para participar desta mesa, que é uma mesa muito interessante, neste ano em que se comemoram os 80 anos do voto feminino. Quem é desta área aqui, das ciências humanas, quem conhece a história, né, sabe que 80 anos para modificar a história é muito pouco tempo. Se nós considerarmos uma mulher com 80 anos, a gente vai ver que nesses 80 anos ela já foi criança, ela já foi jovenzinha, foi adulta, agora está na terceira idade, já cumpriu uma série de coisas. Mas, para mudar comportamentos dentro da história, 80 anos é muito pouco. Nós, lembrando um pouco a história, né, do mundo, nós temos a Revolução Francesa, que tem vários, traz igualdade, lemas importantes, igualdade, fraternidade, né? E nós ainda, em pleno século XXI, nós encontramos mulheres que são expulsas de casa porque deram um mau passo. Portanto, mudar comportamento não é fácil. E eu cheguei um pouco atrasada, mas ouvi com bastante atenção a fala do companheiro Henrique Fontana. Chamo o Henrique de companheiro porque pertencemos à mesma agremiação política. Quando a Télia leu um pouco da minha história, que é muito mais ampla do que isso que ela leu, ela situou o tempo em que eu comecei a fazer a chamada militância. Com certeza, acho que só nós aqui da mesa talvez fôssemos nascidos. Eu comecei em 1973 e os pais, mães de vocês possivelmente eram jovenzinhos, pequenos ainda, né? Portanto, já lá vão quase 40 anos. E como eu disse para vocês, né, esse tempo ele ainda é pequeno para grandes modificações. Naquele momento, a minha militância se dava para buscar contar a verdadeira história do povo negro brasileiro neste país. Porque quem estudava naquele período dizia frases como esta: os escravos vieram da África. O valoroso bandeirante Domingos Jorge Velho destruiu o terrível quilombo dos Palmares. No Brasil, a escravidão foi pacífica. Se nós pegarmos essas três afirmações, todas elas estão eivadas de mentiras, né? Porque se eu perguntar para vocês de onde vêm os europeus, todas e todos me dirão que vieram da Europa. As europeias vieram da Europa. Agora eu vou perguntar para vocês, de onde vieram os escravos? Se alguém me disser que é da África, eu vou dizer, errou. Porque, na verdade, no continente africano não havia nenhum país, Henrique, que se chamasse Escravolândia, para que as pessoas que ali nascessem fossem escravos. Então, nós tivemos o Brasil, que durante muitos anos se nutriu do trabalho de africanos e africanas escravizadas e seus descendentes.
E quando nós temos uma abolição em 1888, fazendo o cálculo, nós temos 120 anos de liberdade, muito pouco tempo para grandes mudanças. Então, é fundamental, neste debate, né, que a gente está, a participação, na verdade, que eu vim aqui fazer, eu venho para lembrar algumas coisas. Professora Jussara, eu quero dizer que eu gostei muito de um verso, os versos que acompanharam a abertura, acompanhavam o programa convidando para este evento. Diz assim: sim, temos avanços sociais, mas a desigualdade ainda marca a nossa vida. O gênero com menos valor, o sexo com menos poder, cidadania de segunda categoria, negação dos direitos humanos, o tempo de queimar sutiã ainda não acabou. A igualdade só se conquista com luta. Então, eu li, concordei, mas como eu tenho um olhar desvirtuado, eu senti que faltava. As mulheres negras faltavam. O que nós chamamos de raça negra. As mulheres negras faltavam, né? O gênero com menos valor, a raça com quase nenhum valor, o sexo com menos poder. Então, começando pelo começo, eu quero agradecer às componentes do NIEM, o Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre Mulher e Gênero, vinculado ao Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, pelo convite para participar deste seminário, os 80 anos do voto feminino. É importante lembrar, né, que o núcleo ele conta com professores, com professoras, com outros colegas meus, servidoras, servidores técnicos administrativos e com alunos, alunas de diferentes áreas de ensino. E é fundamental que a gente participe de espaços como este, porque, como bem foi dito aqui, não é? As mudanças, elas só acontecerão com a nossa participação. E a participação no campo da política é fundamental. Eu, como não posso perder, não é? Eu não perco as minhas origens nunca, não é? Então, sempre que eu vou falar, eu falo do lugar de mulher negra. E sempre quando eu vou dizer alguma coisa, eu falo como professora de língua portuguesa, eu fui aluna dessa universidade, do curso de letras, eu fui colega do Olívio Dutra. Inclusive, como o Olívio Dutra tem uma forma muito espontânea, muito franca de falar, algumas pessoas o consideram, o Olívio não estudou, não, nós fomos colegas no curso de letras dessa universidade. Ingressamos em 1971, o último vestibular por área. Então, nós éramos das letras, fizemos vestibular língua portuguesa, uma língua estrangeira e história. De 72 em diante virou o que nós temos hoje, um concurso vestibular que uma época se chamava Unificado, agora só se chama concurso vestibular. E dentro, como da área das letras, eu fui professora no dicionário, de vez em quando eu me valho desse instrumento, né, para ver o que significava a palavra política. A palavra política. A palavra política é um substantivo feminino. Substantivo feminino. Ciência do governo dos povos, direção de um Estado e determinação das forças de sua organização, conjunto dos negócios de Estado, maneira de os conduzir. Figurativo. Maneira hábil de agir. Então, né? Astúcia, civilidade, ciência política, ramo das ciências sociais que trata do governo e das organizações do Estado. Então, eu fui olhar assim, né? Lógico que o pessoal aqui das ciências, não, nós temos uma outra definição, muito mais aprofundada, com certeza.
mas eu fui olhar só como forma de indicação, né? E vi que é um substantivo feminino, mas ele é, Henrique, exercido majoritariamente por elementos do mundo masculino. Inclusive, quando tu fizeste a fala ainda há pouco, mas assim, não, como 3 por 1, né? Então, na verdade, a gente já sabe quem são 3, quem serão os 3. Serão homens, o 1 vai ser, né? Então, é uma arte, é uma ciência, não é? Ainda muito masculina. E, gente, eu sempre digo, professora, que valoro a capacidade que eu tenho de enxergar. Porque tanto o meu pai quanto a minha avó paterna morreram sem enxergar. Vítimas da doença chamada diabetes, que entre as sequelas que pode causar, uma é encurtar o olho. E assim, então, onde eu vou, eu olho sempre. Então, vou começar dizendo para vocês que eu olhei, é a segunda vez essa semana que eu estou nessa sala, e eu olhei os quadros, né? Majoritariamente masculino e totalmente branco, absolutamente branco. Nós temos a Assembleia Legislativa, que é chamada a Casa do Povo. A Casa do Povo. É ou não é, Henrique? É a Casa do Povo. E ali, na Casa do Povo, tem uma frase que está escrita assim no muro, assim: povo sem parlamento é povo escravo. E a Casa do Povo do Estado do Rio Grande do Sul, eu uma outra vez escrevi um texto chamado Conjunto Vazio. Eu fiz o curso normal e naquela época, à volta de 1960 e poucos, houve uma repaginação da matemática. Então agora vamos matemática moderna. E na matemática moderna tinha como um dos elementos a teoria dos conjuntos. Então, quando tem um conjunto, o conjunto é unitário. Se no conjunto não tem nenhum elemento, o conjunto é vazio. Então, eu quero dizer, o texto que eu escrevi dizia que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul ainda, em relação às mulheres negras, é um conjunto vazio, porque ali ainda não se assentou nenhuma mulher negra para trazer os pleitos, não só das mulheres negras, não só do povo negro, mas falar dos pleitos da sociedade gaúcha como um todo, ou daqueles pontos que têm uma afinidade maior. Não é assim, Henrique? Então, assim, as pessoas que estão lá, elas defendem por fazerem parte, o Henrique falou aí, né? Por que nós estamos na política? Porque a gente tem toda uma história, se identifica com isso, com aquilo, e aí um dia, bom, o Henrique vai ser o nosso candidato. A fulana vai ser a nossa candidata e vai levar esses pleitos, vamos dizer, prioritariamente, mas como tu sabe que tu não vai ficar falando, não é a música de o samba de uma nota só, a sociedade ela é plural e tem muitas coisas. Esta candidata vai falar de várias coisas. Mas a nossa Assembleia, ainda as mulheres negras não entraram lá para falar de coisas que dizem respeito ao seu grupo de interesses, nem para votar, participar de temas que dizem interesse ao conjunto da sociedade gaúcha. Muito menos na Câmara dos Deputados e também no Senado Nacional. Então, num momento como este, é extremamente importante ouvir e também participar. Eu quero dizer que gostei muito da tua fala. Dizer que gostar da fala do Henrique, né, entende? É chover no molhado, porque ele é
uma das pessoas mais brilhantes, né, que o Partido dos Trabalhadores tem, uma pessoa que tem uma vida ilibada e tem efetivamente um compromisso com um conjunto, né, porque, como ele diz, fazer política entendendo o que é política não é eu quero me arrumar, justo verissimamente, né, é nós buscarmos ver como é que a gente transforma, principalmente a vida daquela parte da sociedade que ainda luta pelos seus direitos como cidadã, como cidadão, para trazer para espaços onde decide a vida da população aqueles temas que lhes são caros. Então, como a gente não deve fazer política de forma individualista, eu ingressei no Partido dos Trabalhadores. Eu já poderia ter ingressado antes, mas eu ingresso efetivamente no Partido dos Trabalhadores por volta de 1994. Na época, em 94, eu acho que quando Tarso foi prefeito pela primeira vez, eu já vinha namorando com o partido. Eu fui colega do Décio Schauren. Eu lembro que o Décio, na época da primeira eleição do Lula, ele no segundo turno disse: Conceição, vamos fazer campanha. Mas eu achei que ele ia ganhar, porque achei lindo ter participado daquele momento. Eu fui para o espaço onde eu voto, busquei convencer, sabe? Então, e assim, eu vou dar umas puladas. Eu quero dizer assim, para vocês, fazia parte do movimento, mas aí eu cheguei num momento que disse assim, lógico, a gente já disse muita coisa, a gente tem que dizer muita coisa, mas para nós efetivamente fazermos uma mudança, né, ou tentar mudar a sociedade, nós temos que entrar em alguns espaços. Então, quando eu passei a entender isso, passei a apoiar pessoas às quais eu me identificava, que tinham um pensamento progressista, que estavam no movimento que vinham para este novo cenário. Até que chega uma vez em que uma pessoa me diz assim, Conceição, eu não vou fazer mais campanha para ninguém, a não ser que essa pessoa seja tu, porque eu já fiz campanha e vi que às vezes as pessoas vão, mas chega num determinado momento assim, e tu, eu percebo que tu persegue uma linha. Eu não, até aquele momento eu não pensava, né? Mas talvez já existisse dentro de mim o bichinho do ranhan. E aí eu fui me apresentando. Basta dizer para vocês que desde a eleição do Olívio, foi em 98, não foi? Em 98, eu passei também a me apresentar. Em 98, me apresentei deputada estadual, 2 anos depois federal, depois, 2 anos depois, comecei estadual, vereadora, federal, vereadora, estadual. Amealhei uns 30 e tantos mil votos nesse canal, que não me elegeram, mas eu digo que esses votos, eles ajudaram a eleger companheiros briosos como Henrique, Rosário e outros que tais, né? Porque o voto de quem não elege ajuda para fazer parte do conjunto final.